Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Introdução a CSS. O curso de CSS ele é uma extensão, do curso de Introdução a HTML, porque ambos, se complementam. O HTML, conforme vimos, não é uma linguagem de programação, e sim de marcação. E antes de surgir ali o CSS, o HTML ele tinha uma aparência de jornal impresso, uma aparência feia, assim dizendo. Então, a necessidade do CSS veio para melhorar esse dinamismo da página, em questão do layout, melhorar o layout, cores, enfim. Então, essa é a grande missão aí do CSS. Então, aqui, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com uma melhor prática de programação utilizando o CSS. Nós vimos na última aula de introdução a HTML, aqui no caso eu estou com o código aqui da última aula, onde paramos, nós definimos aí o escopo, a estrutura do CSL, aí, utilizando a tag style, e definimos aqui toda a estrutura, isso dentro do mesmo arquivo HTML. Bom, algumas pessoas utilizam assim, até mesmo utilizando externamente o arquivo. É legal às vezes também você utilizar interno ali para fazer alguma correção. Isso é uma prática boa também na questão ali de alguma manutenção, prática que você quer ter ali naquela página específica, naquele template, assim dizendo. Enfim, então o que é o CSS? CSS veio do termo Cascading Style Sheet, que ele dá ali uma melhor aparência, para nossas páginas do HTML, nossa página web. Ele melhora ali a questão de cores, a gente modelar ali várias propriedades de uma tag, várias propriedades ali de uma configuração de uma página HTML. Então, vamos agora então iniciar fazendo aqui então o nosso arquivo separado. Então, para isso a gente tem que utilizar aqui uma tag chamada link, Nós vamos utilizar um atributo que é o rel, e eu vou dizer que é do tipo, o valor desse atributo é do tipo stylus sheet. Perfeito. Aqui depois a gente vai definir o type, o type, ou seja, o tipo do arquivo. Ele é um tipo CSS, texto CSS, e eu vou informar também o caminho, Por hora, vou deixar o caminho sem preencher, só para a gente passar aqui alguns conceitos. Eu estou aqui com a página do Mozilla, da documentação do Mozilla aberto, só para a gente entender aqui como que funciona. O atributo rel, ele com a propriedade, com o valor stylesheet, ele definirá uma folha de estilo alternativa, que é o caso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma folha de estilo que é de fato o CSS, toda a estrutura ali do CSS, uma folha de estilização. Então nós temos aqui o type, que é o texto, e agora a gente vai criar o arquivo. Bom, eu defini aqui uma pasta chamada CSS, coloquei a aula 1, que é o nosso primeiro código. Então, eu vou definir uma pasta chamada CSS dentro da pasta CSS. Porque a pasta CSS, melhor de fazendo então. Vamos colocar aqui introdução a CSS para não confundir. Esse aqui é o nosso curso, Agora aqui dentro temos a aula 1, que é o nosso HTML. E nós vamos criar uma pasta chamada CSS. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado stylus.css. Vejam bem, o CSS ele tem uma extensão diferente. Ele é um ponto CSS. A gente cria esse arquivo. Opa, ele criou uma pasta. Vamos criar lá pelo VS Code mesmo. Salvando aqui, bom, aqui o VS Code, agora estou dentro da pasta CSS. Vamos abrir agora a nova pasta que eu criei, introdução a CSS.
Ele criou uma outra. Perfeito, agora eu estou aqui na minha pasta Introdução a CSS do curso. Tem aquela pasta CSS que eu criei. E eu vou criar dentro dela um arquivo chamado stylus.css. O que eu fiz? Criei dentro da pasta CSS. Se eu voltar agora lá, ó, já existe aqui o arquivo stylus.css. Então essa aqui é a pasta do nosso desenvolvimento do curso. Então nas próximas aulas vai ter arquivos aqui de aula 2, aula 3, enfim. Mas essa pasta CSS é só para separar, já é uma boa prática quando você estiver desenvolvendo, né, um projeto. Você vai ter aqui, no caso, o seu HTML vai ser o index, né, o home, vamos dizer, da sua página. E é bom separar os arquivos de estilização, os arquivos de imagem, os arquivos de JS, de JavaScript, então é uma boa prática. Mas aqui, como eu estou passando aula por aula, vamos deixar assim, aula 1, mas vamos separar aqui o nosso arquivo de CSS separadinho na pasta dele. Porque você pode ter outros arquivos CSS aqui, por exemplo. Você pode ter um arquivo só para definir a estilização da sua navegação ou do seu formulário. Enfim, você pode separar melhor assim, entendeu? Então você deixa ali a pasta do CSS organizadinha com os arquivos CSS. Perfeito. Então agora nós temos nosso arquivo aqui. O que eu vou fazer? Lá no nosso arquivo HTML, eu vou pegar toda essa estrutura aqui que eu já tenho pronta, vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, e vou colocar lá no nosso arquivo CSS que a gente desenvolveu, que a gente gerou, né, criou. Feito isso, agora eu vou alterar algumas propriedades lá para ele conseguir localizar. Qual é? Passando agora o caminho desse arquivo. É através desse atributo href que a gente já viu lá em link, né, na tag A. Então é um atributo também que ele pode ser replicado para qualquer tag que tenha essa tendência de, né, direcionar um arquivo, né. Então aqui no caso nós vamos colocar CSS, que é o diretório que ele está. Olha lá, o Visual Studio Code já nos deu aqui, o VS Code já nos deu aqui o arquivo que está dentro daquela pasta. Então eu vou dar um Ctrl para salvar, Ctrl S para salvar, e agora está pronto. Ou seja, ficou bem mais limpo, né? Então antes estava toda aquela estrutura ali, que estava dando várias linhas de código, agora não, nosso arquivo tem 35 linhas, porque uma linha só ele já chama aquele arquivo CSS que está aqui. Então é a mesma coisa, a diferença é que agora o arquivo está externo, né, ao nosso arquivo HTML, ele é externo, então eu tenho que referenciar ele através do href. Então eu passo aqui o caminho e ele vai conseguir localizar ali todas essas propriedades e valores ali referentes que eu quero na estilização. Então se eu vir agora aqui em aula 1, olha lá, ele conseguiu localizar o arquivo, conseguiu registrar ali todas as alterações, né, as propriedades e valores que eu defini no CSS, e ele entendeu muito bem. Se porventura eu colocar aqui, vamos colocar aqui um 2, que esse arquivo ele não existe, e se eu atualizar agora, olha lá, ele vira aquela aparência feia, né, do HTML, ou seja, ele não conseguiu localizar o arquivo CSS e ele não refletiu ali aquelas alterações, né, aquelas mudanças que eu solicitei. Então, agora eu vou colocar o nome correto, vou atualizar, perfeito. É isso. Então, assim, nós vamos agora iniciar o nosso curso, né, de fato, a partir do próximo vídeo. Esse primeiro vídeo mesmo só para a gente fazer essa pequena mudança aqui, para vocês entenderem aí como é o funcionamento, né, ali dessa questão de trazer um arquivo CSS externo, né, para o nosso código, para o nosso template HTML. E na próxima aula a gente vai entrar ali para agora vamos melhorar de fato aí, vamos trabalhar bem ali a fundo mesmo os conceitos do CSS, trazer algumas propriedades importantes para a gente melhorar bem a nossa página, porque ainda cá entre nós ela está muito feia, né? Perfeito? Então eu agradeço aí a atenção de vocês nesse primeiro vídeo aula do curso de introdução a CSS. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.